Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma noite de estudos, noite, dia, tarde, né? De acordo com a nossa disponibilidade, mas aqui com muita alegria para mais um capítulo do nosso livro Entre a Terra e o Céu, e um livro de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, que nos traz sempre muitos ensinamentos, né? Esse livro faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, amigos? A E vamos Deus. para mais um estudo, né? Hoje nós vamos começar o capítulo 28, mas vamos dar uma olhadinha o que aconteceu no capítulo 27, que o capítulo 27 estava falando desse planejamento da volta do Júlio, né? Preparando a volta. Então, na verdade, nós vemos aqui que Clarencio faz com que Odila chegue também à conclusão de que o melhor para o Júlio, que está ainda com problemas na garganta e tudo, é a reencarnação. E também faz com que ela chegue a essa conclusão de que precisamos também de pessoas que nos acolham aqui na Terra. E aí ela, né, faz ela perceber que ela precisa de Amário e de Zulmira, que vão receber o Júlio como filhinho. Então o capítulo termina Zulmira sendo levada em desdobramento ao plano espiritual, para que ela possa ir rever Júlio, emocionada ela fica e feliz que ela vai poder se redimir dos cuidados que ela não teve com o Júlio quando ela teve a oportunidade casada com Amaro. Então eles vão receber o Júlio, o Amaro pela segunda vez vai recebê-lo como filho e ela vai recebê-lo como filho. Então é isso que nós vamos ver como é que vai ser agora no capítulo 28 a volta do Júlio ao plano, ao nosso plano, né? Ele vai Ao visitar o mundo lar, aqui. né? Ele vai visitar o lar também, né? Com Isso. a Zumira e a Odila. Então nós vamos ver. Vamos lá, então, no capítulo 28, que chama Retorno, né? E começa, então, como sempre, o André, né, posicionando com a história. Então, ele diz: preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato, indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, quer dizer, o planejamento, ao que Clarencio informou conciso. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de uma ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra com o empréstimo do corpo físico a longo prazo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento por 2 vezes, deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável. No entanto, e mostrando significativa expressão fisionômica, ajuntou: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? E é isso, Interessante. né? A questão da dor, a questão do sofrimento, né? Que ele vai explicar para nós certamente no outro slide, que nós muitas vezes precisamos, né? Desses elementos na nossa vida para valorizar, né, Márcia? E a gente lembra que o Júlio, na vida, não na vida naquela época da Guerra do Paraguai, ele tentou o suicídio pelo envenenamento, não deu certo, e depois ele se afoga no rio. Ele tenta pelo afogamento e consegue. Então aqui ele está explicando que o problema é doloroso, mas é simples, porque ele vai precisar de uma reencarnação ligeira para É, refazer. O que ele diz aqui, né? Ele que o Júlio vai querer ficar na Terra, mas não vai poder, né? Então ele diz assim, como ele já foi suicida com 2 tentativas, né, de se autoaniquilar, ele já se, vamos dizer assim, ele já se redimiu, porque ele voltou como filho do Amaro e morreu afogado, que foi como ele desencarnou da outra vez. Só que agora ele precisa reaver
esse corpo físico, que é o corpo espiritual, danificado, né? O perispírito. E através da encarnação, esse corpo físico, que ele vai ter com problemas, vai poder reajustar esse perispírito dele. E ele fala, tudo isso é lastimável, mas, né, quem Necessário. é necessário. Aí ele faz essa pergunta, né? Quem de nós consegue aprender sem sofrimento? Infelizmente, né? Infelizmente. O sofrimento vem nos despertar, né? No caso aí ele vai começar a pensar na benção da vida, na valorização da vida, do corpo físico, né? Tudo isso são elementos vitais para nós, né? Progredirmos. Então ele diz: penso, contudo, no martírio dos pais. Hilário falou, né? O sofrimento dos pais, naturalmente, ele vai partir numa idade tenra também, numa idade precoce, né? Meus amigos, falou o ministro generoso, a justiça é inalienável, não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional, Amaro e Zulmira no pretérito, Júlio arrojou-se ao escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Ontem o casal, por esquecê-lo, inclinou à queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o soerguimento. É muito bonito isso, né? Porque ontem eles, pelo ódio, pelo desprezo, pela indiferença, nas várias situações, ele foi levado a cometer, né, a queda. E agora, por amor, eles vão induzi-lo, né, ajudá-lo a soerguer. A palavra esmoreceu, talvez porque o assunto nos compelisse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamo-nos cismarentos, à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade que restituiria a criança enferma ao ninho doméstico, ao ninho antigo. Quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que é isso, né? Quer dizer, o Júlio, além de tentar, de poder refazer o seu perispírito, isso era compromisso de Amar e Zulmira, né? Também do pretérito, porque eles tiveram parcela de culpa também nesse suicídio, né? Do Júlio. Porque como Júlio, ela como Lina Flores, e ele como nem era Esteves, era Amâncio, né? Armando. Amâncio, Armando. E ele não aguenta ver eles dois juntos e ele se suicida. Então, eles têm compromissos com o Júlio também. E vai Mas a poder se reabilitar com a cooperação deles. É. Né? Mas a gente lembra que o Armando, encontrando ele lá no mundo espiritual, nos braços de Zulmira, pelo ódio que unia os dois, né? Isso. Porque a Zulmira foi a causadora, o motivo, né, que levou ele ao suicídio. E aí o próprio Armando se compromete diante da sua consciência em ajudar, né? Os Aqueles dois, dois, ajudar os aqueles dois, dois espíritos. Então ele se comprometeu assim espontaneamente, né? Diante da naturalmente da evolução moral que esse espírito tem. Todos nós temos uma bagagem, né? E Uhum. aí ele está cumprindo com esse compromisso mesmo, né? Assumindo, vamos dizer assim, assumindo esse compromisso moral diante da lei para que haja a reabilitação desses três espíritos, né? Ele e os dois. Então, André Luiz continua. Com efeito, avizinhava-se a madrugada quando alçamos a residência do ferroviário, envolvida em sombra. Odila trazia nos braços o filho irrequieto e gemente, enquanto o ministro, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos ambos em silêncio. Penetramos a sala humilde. Qual se houvera sorvido invisível anestésico, o menino emudeceu. Junto de nós, o orientador solícito explicou.
o doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. Interessante, né? Não prosseguiu, contudo. Irmã Clara fez expressivo aceno e o nosso instrutor penetrou sozinho a câmara conjugal, sem dúvida para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequeno à sua futura mãe. Essa fala do ministro, né, na questão do equilíbrio, né, o reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar constitui base firme. Né, ele se sentiu ali acolhido, né? Acolhido, né? Porque era um ambiente que ele já conhecia, Já né, Thelma? conhecia, exatamente. Aquilo ali para ele, aqueles fluidos Familiar. ali, aquela energia dali, aquilo tudo era familiar para ele e fazia um bem imenso para ele, né? Assim, quando foi com o encontro com a mãezinha, mas ali, aquela atmosfera daquela casa, ele estava se sentindo seguro, bem, tipo assim, voltei à minha casa, né? Isso mesmo. Então, a irmã Clara fez esse expressivo aceno, né? E Clarencio vai sozinho lá, né? Para Entra no quarto do casal, né? certificar, né? Se havia conveniência ali. Se tinha ambiente para eles já acoplarem, né? O perispírito do Júlio ao perispírito da Zulmira. Da Zulmira, para poder haver a fecundação. Lembrando aí para os nossos amigos que porventura esteja chegando agora, que a fecundação é feita no momento, né, onde há essa união aí dos genes que vão dar origem ao corpo físico, já está ali acoplado o perispírito do espírito que vai reencarnar ao perispírito da mãe, né? Que é isso. Ele está ali pertinho, juntinho, né? Esperando Esse é o momento. processo de fecundação. E lembrando também que isso foi muito bem explicado lá no capítulo 12, 11, 12 e 13 do livro Missionários da Luz, que nós já estudamos. Quem quiser dar uma corridinha até lá para relembrar, né? Fica aí o convite. Então ele fala, né? Transcorrido alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro, convidando-nos a entrar também. Enternecedor espetáculo desdobrou-se à nossa vista. Zulmira, em espírito, estendeu-nos os braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria. E quando recebeu Júlio, aconchegando ao próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna, aureolada por maternidade vitoriosa. Odila chorava. Clarencio ergueu os olhos para o alto e orou, em voz comovedora: Senhor, abençoa-nos. De almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios, aqui nos achamos, acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se resignado à cruz que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade e modera-nos o coração, para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Então, diante dessa prece linda, aí ele envolve, né, o espírito de Júlio, para que ele tenha força, Né? Para que ele tenha força, para que ele seja atento aos desígnios celestes, para poder ir em frente, né, com vitória nesse período que ele vai estar de retorno ao corpo físico. Quer falar alguma coisa mais? E, sobretudo, Senhor, ele não terminou a prece. Rogamos-te, auxilies a nossa irmã, no caso Zulmira, né, que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhes as energias para que ela se honre contigo
na divina tarefa de criar, na tarefa de educar, na tarefa de ser mãe, né? A palavra do ministro, saturada de paternal amor, desse amor que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, levaram-nos à comoção. Zulmira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais. Atraída pelo poder magnético da oração, avançou com o menino colado ao regaço até junto de nosso orientador e ajoelhou-se. Você já pensou que cena? Não é? Se a gente ia suportar essa cena sem lágrimas e sem emoção, né? Muito Ela difícil. submissa, né? Entendendo ali. E aí a gente fica pensando que nós já sabemos que não ocorre isso em todos os renascimentos, né? Isso. Mas que oportunidade, que bênção, quando nós mães, nós mulheres, recebemos em nosso ventre, né, um filho de Deus. É realmente uma bênção, né? Essa oportunidade para nós e para esse que está chegando, né? Não é? E aquela humildade ingênua lembrava-me a narração evangélica da viúva de Naim com o filho morto aos pés do Cristo, e não pude conter o pranto que me vertia do coração. Igualmente tocado por aquele gesto espontâneo de confiança, de fé, o ministro voltou-se para ela, afagou-lhe a cabeça transfigurada. Algo sublime devia ter acontecido naquela alma daquele missionário da abnegação que me habituara a querer com extremado carinho, que é o Clarencio, né? A gente não sabe ali que sentimentos, porque o Clarencio é o governador de nosso lar, né? Então, um espírito Isso. assim, né, que Uhum. coordenador, né, coordenador. Então a gente vê aí, será o que passou ali naquela alma abnegada, né? Jorro estelar descia da altura, inflamando-lhe a fronte da destra, que acariciava a irmã ainda genuflexa, projetava-se raios de safirina luz. Maravilhosos instantes de expectação correram sobre nós. E em seguida, sustentando a Zumira nos braços, Clarencio reergueu-a, conduzindo-a ao leito com a criança. Zumira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho, que se enlaçou a ela instintivamente, à maneira de um molusco, né? Abraçou-o, a acomodar-se na própria concha. Então, uma cena assim de que a gente lê e não chegamos perto de tanta emoção que Não, teve, né? ali os E perispíritos já estão se, né, acoplando. falando, Então, isso deve ser um momento muito sublime, de muito muita, sublime. né, muito lindo. Júlio dormira placidamente, enfim. Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. De outras vezes, acompanhara trabalho, o André está falando, né? Preparatórios de reencarnação. Ele está se reportando lá, né, aos Missionários da Luz, que E de exigiam outros, né, que ele de falava, né, outros, trabalhos, né? mas até então o que ele mais descreveu foi esse, né? Que exigia um concurso ativo, quer dizer, um deles mesmo, porque são milhares, né? De ativo de técnicos no assunto, de benfeitores da vida superior, mas ali o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino, como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adeugando-se gradativamente aos nossos olhos. Irmã Clara e as companheiras beijaram a futura mãezinha, que tentava recuperar o corpo denso, conduzindo consigo o pequeno confortado e desfalecente. E retiramo-nos, tomados da alegria que nasce pura da obrigação bem cumprida. Odila encarregou-se da assistência a Zumira e Clarencio prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez incipiente.
Quando nos vimos de novo a sós, as indagações surgiram imperiosas. Nossa, muitas indagações, né? É. Certamente aí do André, que está refletindo em todos os casos, né, de reencarnação que ele tinha visto, né, de preparação para a Uhum. reencarnação. E ele está comparando aí a beleza. Todos os preparativos devem ser muito lindos, né? Dependendo da necessidade de cada espírito, tudo nos leva à emoção, né? E aí o ministro, com muita paciência, a paciência que ele tem sempre, né, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. E aí a gente entende também, isso já foi falado, né? Porque ele É. é aquele cuidado, né? Ele vai explicar. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para que ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada, no momento, a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência dos cromossomos, garantindo-lhe o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. E a gente, lembrando, hoje a gente está falando muito no livro Missionários da Luz, porque ele nos dá uma base, né, Márcia, Uhum. para entendermos aqui. Então, o caso do Júlio, depois você dá o seu parecer, mas eu entendo que ele, como um espírito que abreviou a vida, né, ele está tendo uma oportunidade diferente, ou seja, ele vai permanecer encarnado por pouco tempo, que é o período necessário para ele completar, né, aquele período que faltava para ele desencarnar. Nós não sabemos, ainda vamos falar sobre isso, mas por isso é uma encarnação um pouco diferente. Ele fala aí até mais simples, né? É porque ele vai ficar pouquinho tempo, né? Ele diz que é uma descida experimental, com Experimental. interesse somente para ele e para os familiares, quer dizer, Uhum. ajustar o perispírito dele e fazer com que também sirva, né, de reajuste com aqueles dois ali, o Amaro e a Zulmira, né? Mas ele diz aqui, se ele tivesse como objetivo influenciar a comunidade, quer dizer, se ele tivesse que seguir, ter mais idade, ter outros, estudar, ter outros planos na vida, mas e se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidade justa nos caminhos alheios, aí o problema seria outro. Quer Quer dizer, dizer, se ele não tivesse abreviado a vida, a reencarnação dele seria de outra maneira, né? porque ele está dizendo ali, ó, que o Júlio não, ele está colocando o trabalho que está dando ao plano espiritual, porque ele diz, ó, o Júlio nessa encarnação não reclama tantos cuidados da esfera do plano espiritual. Se ele já fosse uma pessoa que fosse ter uma função na sociedade, aí não, aí teria que ter todo um planejamento, como é que vai ser esse corpo físico mais tarde, como é que vai ser isso, aquilo, né? Tanto que ele fez, garantindo seu embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. Quer O dizer, se ele período que tivesse. ele vai viver, né? Não, se ele tivesse, que ele está falando, se ele fosse viver mais tempo, esse veículo físico dele teria que se ajustar a essas necessidades. Mas como ele vai viver pouquinho tempo, é algo sem muito trabalho. É o que ele está tentando explicar aí. E aí vem mais agora é o Hilário perguntando, né? E ele continua. A lei de causa e Tem efeito a pergunta, eu acho que você tem um aí antes, Thelma. Tem. Isso. passei. E se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade? Inquiriu o Hilário, né?
Merecer-nos-ia, diz o irmão Clarence, cautelosa atenção na estrutura cerebral para que lhe não faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. É o que a Márcia comentou. E se ele fosse médico? Aí ele começa a fazer uma porção de conjecturas, né, também para nós entendermos. E se fosse um médico, um grande cirurgião, por exemplo? O André pergunta. Receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-lhe pleno domínio das emoções. Por que não mais indagássemos especificamente, o instrutor continua. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização de nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme, seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de recapitular os serviços mal feitos, ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarna satisfazem a fome inquietante de recomeço. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho de que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo de repetição da experiência, e o ressurgimento da luta física aparece por bênção salvadora. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo, a existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Então, é um processo quase que repetitivo sempre. Vamos ao mundo espiritual, retornamos ao mundo físico. Por isso que é falado, quantas vezes forem necessárias, porque a maior parte dos espíritos reencarnam nesse processo, né? De repetição da experiência, vamos fazer aquilo de novo, porque não atentamos realmente ao objetivo, né? Não cumprimos na sua. É muito difícil nós cumprirmos com os nossos objetivos reencarnatórios na sua íntegra. Nós já até falamos sobre isso. Se ser um completista, né? Porque para que a gente possa. Várias. A porcentagem é grande, né? Que não consegue. Não cumpre. Eu fiquei pensando aqui no caso do Júlio, como hoje em dia eu não sei nem como é que é a questão do ensino, mas na minha época você tinha, ou você era reprovado direto, tinha que fazer o ano todo de novo, ou você ficava em recuperação. Né? No caso do Júlio aqui, ele vai ficar em recuperação um tempinho, vai voltar para depois fazer tudo, cumprir aquela vida ali, seguir adiante a vida dele, né? Ele teve duas que vai poder refazer aquela que ele perdeu e ele vai continuar a vida dele, ele vai continuar com outras questões aí, né? Mas aquelas duas que ele perdeu lá, ele vai fazer esse tempinho, depois aí ele vai de novo, aí eu acredito que aí agora ele não vai repetir o ano, ele aí vai seguir a vida dele, né? Porque ele já conseguiu pelo menos se ajustar dessas duas que ele perdeu, né? Como ele fala aqui, né? Que facilitem o acesso, o voto de recapitular serviços mal feitos ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles que... Né? Então, assim, ou a gente vem para recapitular, né? Fazer tudo de novo que a gente fez mal, ou a gente vai seguir adiante em tarefas que nós temos aí, né? Então, enfim, mas ele diz, né? E a gente ele faz toda uma comparação aqui que é bem interessante com o solo, né? Que a sementeira cresce estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Ante a pausa ligeira do ministro, Hilário perguntou respeitoso: o seio maternal desse modo, quer dizer, ele ia continuar quando o mentor completou a definição respondendo: é um vaso anímico,
de elevado poder magnético ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, quer dizer, o ventre materno, né? O que serve para o espírito estar dando formas ao corpo, ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento, para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso, no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. A palestra prosseguia valiosa, mas o tempo nos convocava a outros mistérios, e em razão disso fomos constrangidos a interromper o nosso entendimento em torno do que havíamos visto. Então Aqui tá me aí. chamou a atenção, né, Thelma, esse maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidade e sentimento. Quer dizer, quanto tempo a gente passa, às vezes, para ter a condição de se tornar mãe, né? Porque nem sempre está pronto, né? Nem sempre estamos prontas, né? Quando reencarnamos aqui, no caso, como no sexo feminino, né? Mas isso não basta reencarnar como mulher no sexo feminino para nos dar essa questão de gerar, né? A gente pode ter a maternidade de várias outras formas, mas no caso aqui dessa maternidade, né? No caso, a mulher, no caso, nascendo, né? O espírito renascendo mulher. Isso, renascendo como Nem mulher. sempre ele traz esses sentimentos prontos para a maternidade. Existem espíritos que estão mais voltados para a questão biológica, né? E não da maternidade, porque o fato de você ter um filho não quer dizer que você tenha esse sentimento desenvolvido. Eu acredito que eles vão sendo desenvolvidos à medida, né, que nós temos a oportunidade de exercer a maternidade, como qualquer outra tarefa, né? Mas a maternidade é colocado aí, né, um sagrado serviço espiritual. Ele diz que a gente precisa primeiro aperfeiçoar qualidades do Pois sentimento tem que para poder ser mãe, né? E às vezes ele diz que isso pode se demorar séculos. É interessante. Na maioria das vezes, mas nem sempre, né? Porque às Mas vezes a eu gente acho vê que o que ele aqueles. fala aqui é também séculos na tarefa, porque tem muitas mães que esse sentimento está sendo desenvolvido. Você não concorda? Isso que eu estou Porque falando é também, aquela coisa. lá e aqui, né? Porque tem muitas. A Demora às vezes gente vê séculos, aí pessoas, né, que que são mães que jogam os matam seus filhos, filhos, jogam fora. Então, assim como assim, então né? É esses isso mesmo que você falou, é espíritos isso mesmo. estão prontos a ser fêmeas e não Uhum. o instinto, não instinto, sentimento maternal, ele está em desenvolvimento, né? Então isso varia muito de espírito para espírito. Quer dizer, à medida que nós vamos exercendo essa oportunidade, nós vamos aperfeiçoando as nossas qualidades de Isso sentimento. mesmo. Eu aqui tive uma interpretação equivocada, mas Porque enfim, se a gente for isso. esperar séculos para estar pronto, né? Não, é que a gente nunca tá, gente, senão, é isso mesmo, porque senão mães aí que não dão o menor valor, quer dizer, quantos séculos essa mãezinha vai se demorar para ela entender, né, o que é a maternidade, o que é esse amor, né, ela vai ter que, várias vezes voltando aqui como mãe até ela conseguir entender o que é esse sentimento de mãe, né, de ser mãe, né, na maternidade, que aí vai passar ainda muito tempo para aperfeiçoar essas qualidades desse sentimento. Isso. E assim nós chegamos ao final do nosso capítulo, né? Capítulo Isso. 27.
E vamos agora aguardar a próxima semana para irmos para o 28, né? 29 agora. 29, aliás. Acabamos o capítulo Antes da 28. encarnação. A gente vai falar bastante da reencarnação, né? Então, Do Júlio, para a gente ver aí, né? É isso, queridos amigos. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus, que tenham uma semana de paz, de alegrias, de realizações. E até lá, Thelma. Até o nosso próximo encontro. até o próximo. E fiquem conosco sempre aí buscando entender o que André Luiz nos traz, né? Muitos ensinamentos. E até mais, se Deus quiser.